Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Felipe Torino aqui na área e vamos para mais um raciocínio lucrativo. Eu quero saber de você como é que foi seu final de semana. Foi top, foi excelente? Descanso, estudo? Comenta aí que vai ser bem interessante aí estar participando com vocês. Vamos lá, né? Fazer o resumo aqui do que aconteceu hoje e falar um pouco sobre sexta-feira também, porque foi um movimento bem interessante que aconteceu. Hoje eu não participei do mercado, hoje eu fiquei totalmente off, estava resolvendo as coisas aí pessoais, enfim. Então vamos lá, né? Vamos lá para o gráfico, beleza? Simbora. Vamos começar pelo nosso queridíssimo Ibovespa, para saber como é que ele está se comportando. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe com 2, 3, 5 amigos aí que você conhece. Cara, tá muito bacana a série, tá muito top. Inclusive, muito massa a participação de vocês, então tô feliz demais com o que está acontecendo, beleza? Então, vamos lá, né? Link na descrição também a respeito da nossa comunidade. Para quem é novo aqui no canal, eu estou fazendo uma série aí chamada Raciocínio Lucrativo, onde eu falo puramente sobre Smart Money Concept, tá certo? Que é justamente para mim uma forma totalmente diferente e a mais eficaz, na minha concepção, de ver o gráfico, beleza? Então vamos embora, né? Aqui, como vocês já estão vendo, deixa eu só remover essa linha aqui do meio, porque foi uma linha de referência. Até então, nada mudou, né? Nós estamos no mesmo cenário ainda. O movimento do próprio Ibovespa ainda não chegou a mitigar a região acima, tá certo? Então, é um movimento que ainda está se planejando ali essa mitigação. Ou seja, esse movimento que vai acontecer até chegar na região premium para poder seguir o movimento de baixo, já que nós estamos num fluxo vendedor, tá bom? Então, nesse momento, os pontos, né, estão sendo mantidos. Nós temos um imbalance, nós temos um order block. A gente tem também aqui esse ponto, esse imbalance aqui, ele já esse order block, nós temos esse order block aqui também, são essas regiões acima que nós temos para o movimento do Ibov conseguir, né, chegar aí a essa mitigação. Então, quando ele chegar nessa mitigação, o movimento que tende a fazer é exatamente esse, seguir o fluxo para essa queda, sabendo que, inclusive, eu vou gravar um vídeo, eu vou me comprometer com vocês em gravar um vídeo da análise macro do Ibov. Acredite, existe muita coisa ainda para cair, existe muito chão ainda, embora a gente já está numa faixa de demanda aqui do 4 horas, inclusive, tá certo? Nós estamos aqui, ó, dentro desse order block do 4 horas, então é um movimento que ele vai responder, assim como todas as regiões, ó, que eu marco aqui à esquerda do gráfico, ele sempre vai responder, ele sempre vai dar um ponto de resposta. Nem sempre ele vai, lógico, mitigar toda essa região, como vocês veem aqui, tá? Então, nem sempre ele vai mitigar toda essa região, assim também como ele pode, por exemplo, abraçar aqui, ó, chegar nesse ponto e aí ele seguir o fluxo para baixo. Mas a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento que essas regiões acima, que é a região de premium, né? A região premium é a região que nós devemos vender, tá certo? Essa é a região de desconto também. Apesar de que é o seguinte, todo sinal que acontecer aqui nesse ponto até a região de mitigação também pode ser tratado como uma região barata, uma região de precificação barata. Então, o que é que acontece? Você vai estar comprando o movimento para poder mitigar esse ponto. Só que, lógico, é importante que você saiba o que você está fazendo, você aguarda ali uma confirmação de entrada, tá certo? Para você não ficar ali à deriva, ficar ali sem saber o que fazer. E lógico, quando você tem uma venda nesse ponto, sempre busque o alvo da estrutura. Ou seja, se você vendeu nessas regiões, o alvo vai ser sempre essa base, vai ser sempre esse ponto, tá certo? E no caso vai ser o último order block que vai ser validado por esse range. Então preste bastante atenção nisso, tá certo? No mini índice, vamos ver o que aconteceu. Eu fiz uma marcação no mini índice aqui, eu vou por 15 minutos, começar por 15 minutos. Como eu falei, essa é a região de demanda importante do 4 horas, tá vendo? Eu fiz algumas marcações, já deixei algumas marcações que eu já tinha mandado para os meus alunos, já tinha compartilhado com os meus alunos. Inclusive, é importante saber que nós estamos já acima dessa região de 50%, ou seja, toda essa estrutura que vocês estão vendo são aqueles mesmos alvos que nós temos, né? Nós temos como ponto de entrada, perdão, e aqui abaixo nós temos essas regiões como alvo, entendeu? Então, é muito importante que você fique atento a essas regiões para você entender em qual lado do cenário você está, beleza? Então, temos aqui um order block lá em cima, tá? Esse order block, nós temos aqui esse order block também. Aqui nós temos um imbalance, uma região no time frame aqui de 15 minutos, já está refinado, né? Porque ele, no 30 minutos ele é um pouco maior, então busquei para o 15, deu uma refinada,
mas eu aconselho que você dê até uma... Você refina, você vê como é que ele vai responder aí, tá certo? No cenário, no movimento. Mas esse order block aqui, ele tá no 30 minutos, perdão, esse imbalance ele tá no 30 minutos. E eu marquei também essa região de oferta, que é uma região de oferta importante, que aqui tem uma Fair Value bem... Aqui, ó, tem esse order block aqui, onde ele está bem concentrado, né? Uma região de base, então essa região de base tem liquidez e tem um ponto de supply. Então, a região de oferta, tanto é que ele já está começando a mitigar aqui, né, a responder esse movimento, e perceba que ele já está afunilando as suas amplitudes, as pernadas de amplitudes já está afunilando. Então, de fato, essa região acima, esse imbalance aqui, ele já está deixando essa liquidez também para ser mitigada, tá certo? E aí você tem todo esse movimento, ó, de varejo, né, essa linha de tendência de alta aqui também, ó, tá vendo? Como uma possível região, possível não, uma região que está sendo manipulada ali para poder o varejo acreditar que existe sim uma linha de tendência que está sendo respeitada. De fato, né? Toca e respeita, só que quando, né? O que é que você aprende muito por aí? Quando toca 3, 4 vezes, significa que essa linha está sendo forte. Então, chega um momento que as instituições elas capturam o movimento, jogam para baixo, retestam e caem para fazer isso aí, tá bom? Então é basicamente isso. Eu vou até deixar esse desenho aqui, não está muito bonito não, né? Mas vou redesenhar aqui para ficar legal, tá? Então vou deixar esse topo aqui como uma base de indução, tá certo? O movimento já está sendo induzido, então aqui de toda maneira é liquidez, tá certo? Então nessa movimentação aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer que ele venha capturar esse topo e aí ele venha estopar todo mundo nessa região e aí ele responda aqui, tá certo? E aí deixa um movimento de esses pontos abaixo como alvo. Então fiquem atentos porque tudo isso também está sendo liquidez que não foi capturada, tá certo? Toda essa região de liquidez que não foi capturada, esse aqui liquidez, essa região também é liquidez. E aqui esses pontos você tem que configurar ele como alvo. Caso você queira comprar nessas regiões abaixo, aguarde por confirmação, afinal de contas, você está surfando o movimento contrário à tendência, né? Que no caso a gente já vem validando ela como um fluxo vendedor. Então tem que ter bastante cuidado, então fique atento nesse ponto, que ele pode querer chegar nessas regiões, tá certo? Então você pode ter uma oportunidade no modelo de risk entry ou no modelo da confirmação, né? Confirmation entry, tá bom? Então a confirmação de entrada você pode estar executando essas ordens, tá bem? Aqui no dólar também cheguei a fazer algumas marcações no dólar, embora ele já perdeu um fundo aqui importante. Então o que é que nós temos aqui para o dólar? Nós temos esse movimento aqui no dólar, levando em consideração que ele perdeu esse fundo. Perceba que ele já fez o papel dele, ele já chegou o que tinha que fazer. Aqui não foi um choque, tá? Aqui foi realmente uma indução, o que o preço chegou a induzir para poder jogar o preço para baixo, ou seja, ele capturou toda essa liquidez. Se prestar atenção, é uma liquidez que foi capturada, entendeu? Então, essa liquidez que foi capturada, ele só viu retestar mesmo esse ponto para jogar o preço para baixo. E como eu falei para vocês, ele chegou a induzir, né, capturando essa liquidez, tocou no order block, subiu, entregou, ó. E quem pegou aquela venda lá que o order block estava exatamente aqui, cara, foi top, chegou a pagar ali dentro do pregão, ele chegou a pagar aqui exatamente, deixa eu só calcular, 116, quase 117 pontos, né? Daqui para cá também, ó, chegou ali a pagar esse pregão, foi bacana também. Tem essas regiões também de confirmação e, na verdade, como alvo, né? Quem vendeu lá em cima, alvo aqui abaixo. Então, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu só apagar para ficar bem interessante, para ficar importante aqui, pra vocês entenderem. Como ele perdeu esse movimento, o range que nós temos estabelecido aqui para o dólar é exatamente esse, e aí essas regiões estão estabelecidas. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para 1 hora, porque a gente tem um imbalance aqui importantíssimo, que é justamente esse ponto. Deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu trazer aqui para o 30, deixa eu dar uma olhadinha. Vou manter aqui esse imbalance no 30, esse no 15 minutos. Tem um movimento tem um order block aqui nesse ponto, tá? Então, a região também que o gráfico, o preço pode vir a respeitar. Então, tem que ter essa atenção, ficar atento nesse movimento. Deixa eu só botar aqui. Tem esse order block e tem aquele order block lá de cima, né? Nós temos duas regiões bem importantes. Então, tudo que vier a acontecer aqui, tá? Diante desse cenário, dessa quebra, é importante você aguardar uma confirmação, tá? Nesse ponto, sabendo que nós temos validações aqui desse topo. Então, a perca desse topo aqui seria importante para poder fazer um reteste e seguir esse fluxo de alta, beleza? Então, de alta com mitigação, tá, pessoal? Então, não fique pensando que aqui, por exemplo, aqui é um momento, se eu faço uma compra aqui nesse caso, lógico, confirmação,
eu vou ter isso aqui como alvo. Por quê? Porque o fluxo ele está sendo vendedor. Ele iguala topo lá, beleza, mas ele agora que perdeu esse fundo, né? Fez aqui mudou de fato o caráter, né? Fez um boys aqui para baixo. Vou tratar como boys, tá? Porque de fato está sendo uma quebra de estrutura. Porque se você prestar atenção, é um movimento ainda de mitigação ainda desse range, ó. Então ele pode cair mais para buscar essas regiões de demanda que eu já tinha marcado aqui em outros vídeos. Então tenham cuidado, tenham atenção, porque essa região aí está muito sensível. Mas acredite que toda vez que ele faz uma mudança de caráter, um boys, ele volta para buscar, digamos assim, combustível, buscar gás para poder impulsionar o movimento para baixo e mitigar toda essa região. Porque nós estamos, lembrem-se, nós estamos nesse range maior. Esse é o range maior aqui, tá vendo? Ó? Inclusive eu vou até tirar essa região para não confundir vocês. Esses são os pontos que inclusive já chegou lá também, ó, que ele tende a buscar. Então tenha cuidado, tá? O que é que você pode pensar aqui? Você pode pensar no seguinte: caso você não queira comprar, você pode aguardar, né, que é melhor para seguir o fluxo, uma região aqui de indução do preço, tá? Para poder vender nesse ponto, para poder surfar esse movimento de queda, tá bom? Se acontecer isso aqui também, você pode surfar até esse ponto e fazer a mesma coisa. Então você tem duas opções aí, tá? O EURUSD, só para vocês entenderem, no EURUSD ele perde o fundo. Essa venda foi espetacular na antecipação do mercado. Olha só, ele chega a buscar alvo, né? Ele chega a buscar aquelas regiões. Foi muito top, bacana demais esse trade, cara, foi excepcional. Então o que é que acontece? O que é que nós temos aqui agora nesse ponto? A gente tem um range, né? Então um range que foi estabelecido por conta do movimento de impulso. Nesse movimento de impulso ele já está começando a subir. Então o que é que a gente tem aqui? Nós temos exatamente esse ponto aqui, ó. Essa região. Nós temos esse imbalance, olha só que interessante. Aqui a gente, no gráfico de uma hora, a gente tem um imbalance aqui nesse ponto. É um balance que ele está um pouco curto, mas leve em consideração que nós estamos em um tempo gráfico de uma hora. Nós temos esse order block aqui também. E nós temos esse order block aqui também, tá? Eu vou deixar essa região aqui abaixo como região de supply. Por quê? Supply, porque aqui tem dinheiro aqui nessa região. Tá bom? Então são esses pontos que o EURUSD tende a capturar aí posteriormente. GBP-USD. A gente tem o GBP-USD trabalhando dessa forma. Ó, inclusive esse dado aqui é importantíssimo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Deixa eu só... Vou até colocar ele aqui. Daqui a pouco eu falo sobre ele. GBP-USD, olha só que interessante. Também aconteceu uma venda lá em cima, né? Capturou essa liquidez, que era o que eu queria que capturasse. Mas não chegou a retestar aquela região e simplesmente ele despencou, buscando o alvo desse range anterior. Olha só que interessante. Ó, esse era o range anterior e essas regiões abaixo, que foi exatamente isso aqui, ó, ele busca essa região de demanda. Tá vendo que interessante? Então o que é que acontece? Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Foi uma venda top também, viu? Então o que é que nós temos aqui agora? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Já que ele faz o movimento de mitigação desse ponto, esse range aqui também está sendo estabelecido, ele vai ser mitigado, né? Apesar de que ele já está numa região bem interessante. Olha que movimento que eu quero que vocês prestem atenção, é o seguinte, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha só que interessante. Esse ponto já está acima, nós já estamos acima dessa região nós estamos acima dessa região de 50%. Preste atenção, o movimento, o fluxo, ele é comprador, né? Você percebe que ele vem fazendo boys, quebrando essas estruturas acima. Então o que acontece? Uma movimentação aqui para poder surfar um movimento de venda é interessante e importante que vocês entendam que isso aqui existem esses equal highs aqui, ó. Então, nesse ponto, nessa estrutura, o que é que nós temos? Vamos dar uma olhadinha aqui no tempo de uma hora. Olha só que interessante, ó. Tá vendo? Então ele pode capturar esse ponto e chegar aqui, ó, nesses order blocks. Olha só. Nós temos esse order block aqui, que é a região mais acima, um ponto mais acima dessa estrutura, então tem que ficar atento nesse ponto, tá certo? E aí, a partir disso, nós temos order blocks nessas regiões. Deixa eu trazer aqui por 15 minutos, que são order blocks importantes que você tem como referência. Nós temos esse ponto, 50%, beleza, aqui, ó. Nós temos esse ponto, nós temos esse order block aqui abaixo também. Então, são todos pontos de quê? Olha só. Todas essas tudo que tem aqui, ó, tudo é estrutura para você poder pensar em montar uma compra a favor do movimento de alta, beleza? Então, deixa eu só mostrar aqui que é o order block, tudo certinho.
E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o range que nós temos aí estabelecido. E lógico, a expectativa é que esse movimento ele venha fazer isso para poder seguir esse fluxo de alta, né? O EURUSD também fazendo a mesma coisa, tá? Ele tem que seguir esse fluxo de alta também para mitigar esse ponto que foi feito esse movimento, né? Para baixo. Então vai assim haver essa correção, então vocês precisam ficar de olho. E o DXY, para entender aqui, pessoal, o que é que significa esse índice, né, do dólar, tá? O DXY é um índice não somente do dólar, mas que contém uma cesta de moedas que, para você entender a importância desse para o dólar, para a montagem da cesta de moedas é necessário uma ponderação para as mesmas. Assim, o índice também chamado de USDX tem os seguintes pesos por ordem de importância. O euro tem 57,6% e o iene tem 13,6%. Lógico que tem outras moedas, mas a gente está falando do mais alto para o mais baixo. Então, o euro é um ativo muito líquido por conta dessa relação aí, desse peso que ele tem nessa cesta de moedas. Então, vocês precisam ficar atentos. Por isso que eu gosto de operar o USD, o GBP-USD, lógico, tem a correlação aí, né, entre um par e outro. Então, eu gosto muito de operar por conta disso. Então, o que é que está acontecendo no DXY? Aqui no 4 horas, percebam que temos uma indução clara e nítida, né, para poder capturar esse movimento. Ele segue o fluxo que foi desenhado, ele captura essa liquidez, chega na região de order block. Então, se o DXY está subindo, o que é que acontece com as outras moedas? Elas começam a cair. Só que, lógico, ele agora lá no DXY, ele precisa fazer essa recuperação. E essa recuperação nós temos no tempo gráfico de 4 horas. Então, se ele vai cair um pouco para corrigir esse movimento, chegar aqui em algum order block desse ponto para subir, a gente tem aqui esse movimento, ó, se lá cai aqui sobe, e aí ele chega a mitigar essa região para quê? Para cair, entendeu? Seguir esse movimento de queda. Então tem que ficar atento em relação a isso para poder surfar esses movimentos, beleza? Então esse é o resumo do mercado de hoje no raciocínio lucrativo. E, cara, estou muito feliz com o que está acontecendo, tá certo? Então, cara, pega esse vídeo, joga para os teus amigos, compartilha, interage, porque é a única coisa que eu peço de você. Não vou pedir nada além disso. Ajuda o trabalho, ajuda a dar essa força aí, porque eu tenho uma meta de realmente chegar aqui e bater alguns inscritos, 1.000 inscritos, 10.000 inscritos, 1 milhão de inscritos, porque eu quero fazer uma comunidade de fato aprendendo e operando da melhor maneira possível, beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Deus abençoe cada um de vocês e valeu. Fui. Até amanhã. Valeu.